Pessoal, então vamos aí só recapitular algumas coisinhas, tranquilo? Então beleza, né? Aqui a gente viu, né, o que é, né, um versor, né? O versor trata-se o que? De um vetor unitário, tranquilo, com direção, né, de um dado vetor, né? Se conhecemos a coordenada, a gente consegue encontrar esse versor aí, né? Então beleza, o que é esse versor que a gente viu? Vimos basicamente o que? Como encontrar esse versor. E esse versor precisa ser o que? Unitário. Então aqui nós temos a expressão aqui mais detalhadamente 1 dividido pela norma desse vetor v vezes o vetor v. Certo? Então quem que é o vetor v? O vetor v é o que? 3 e 4. Então vamos colocar aqui 1 vezes esse vetor que é o que? 3 e 4. Dividido aí, né, por quem? Né, dividido pela norma desse vetor. Como a gente calcula a norma desse vetor? Então a norma do vetor v, certo, é o que? A gente tira a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado, certo? Então vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, isso vai dar 5. Então a norma desse vetor, né, é 5, certo? Então o que queremos dizer aí? Né? Isso aqui vai ser igual a 5. Certo? E que podemos escrever da seguinte forma, que é 3 sobre 5, né? E 4 sobre 5. Certo? Isso daqui, né? Eu tirar a norma, né, dessas coordenadas que eu tenho aqui, né? Agora vamos pegar o que? 3 e 5, a raiz quadrada. Isso tem que ser um versor. Todo versor ele precisa ser o quê? Unitário deste vetor, certo? Então a gente tem aí que vai ser 3 quintos ao quadrado, né? Mais 4 quintos aí ao quadrado. Beleza, isso vai dar raiz quadrada do que? De 9, né? 9 sobre 25, né? Mais aí 16 sobre 25. Temos o que agora, né? Isso vai ser o que? Raiz quadrada de 25, né? 25, raiz quadrada de 1, isso é igual a 1. Então todo versor ele precisa ser unitário, certo? Então a gente calculou a norma, né? Esse passinho aqui a gente viu, a gente descobriu que se ele é unitário realmente. Então isso daqui basicamente foi isso, certo? Aqui a gente tem uma percepção um pouco mais diferente, um pouco mais complexa, né? E aqui a gente já pode aplicar essa expressão algébrica, que é o que? Nada mais que o x, né? A coordenada x dividido pela norma desse vetor, e a segunda coordenada, que é y dividido pela norma, né, desse vetor v aí. Show de bola! Então entramos aqui em vetores no espaço, né? Aqui a gente vai definir coordenadas em um vetor, né, igualdade entre eles, como adição e diferença também de vetores no espaço. Então como definição, pessoal, né, um vetor qualquer v, né, o vetor v no espaço, definimos a expressão analítica dela, do vetor v, como sendo as coordenadas da extremidade de segmento orientado que representa o vetor v. Né, que tem origem no ponto Q, né, origem aqui no ponto O, né, nesse segmento O, de x0, y0 e em z, certo? Ou seja, né, se o vetor v é igual ao segmento, né, desse vetor OA, né, com a x1, y1 e z1, então x1, y1 e z1 é a expressão analítica do vetor v. E escrevemos o vetor v como x1, y1 e z1 aí. Também podemos dizer o quê? Que x1, y1 e z1, né, são coordenadas do vetor v, sendo que a primeira coordenada chamamos o quê? Da abscissa, segunda o que? Das ordenadas, e a terceira coordenada, né, chamamos aí, né, de cota, certo? Então aqui a gente vai trabalhar no plano agora tridimensional, certo? Que é onde a gente tem o z, né, o x aí e o y. Tranquilo? Então no plano agora, no plano R3. Então aqui nesta apostila, né, nesse nosso material, denotamos o vetor 1, 0, 0 por I, certo? E o vetor 0, 1, 0 por J. E o vetor 0, 0, 1 por K. Tais vetores são chamados de vetores canônicos, né, do espaço, certo? Então isso aqui é a base canônica, né, os vetores canônicos aí do espaço.
Então aqui a representação aqui, nós temos aqui, né, na verdade eu inverti uma das coordenadas, então a gente tem aqui, né, em R3, onde aqui a gente tem as coordenadas em Z, né, que ele é valor 1, né, esse K, né, observando aqui o K, né, ele tem valor 1, né, tem 0 em X, 0 em Y, e K ele tem 1, aqui aí ele tem 1 em X, 0 em Y e 0 em Z, e o vetor, né, por J é dado aqui 0 em X, certo? 1 em Y, né, e 0 em Z. Então, basicamente isso, né, nós temos aqui os nossos, né, os vetores canônicos do espaço, que é onde a gente tem aqui nas coordenadas x 1, certo? Que é o vetor i, né? O 1 também aqui o vetor k e o vetor j também 1. Esses são chamados de vetores canônicos, né? Então, para vetores do espaço, definimos a adição de vetores, multiplicação de um escalar por um vetor e também a diferença de vetores de forma análoga a que definimos no plano, certo? Então, aqui quando a gente vem trabalhar no espaço, né, são coordenadas em R3, que é onde aqui o nosso vetor, né, ele vai possuir coordenadas aqui x, y e z. Tranquilo, né? O que é essa igualdade agora envolvendo, né, vetores no espaço? Então, dado dois vetores, o vetor u, né, e o vetor, né, esses dois vetores aqui, o i e v, certo? Onde aqui eu tenho aqui as coordenadas x1, y1 e z1, e o outro vetor, certo? x2, y2 e z2, dizemos que u e v são vetores iguais, certo? Então aqui é o nosso vetor v. Como a gente vai definir a mesma coisa que a gente definiu lá no plano, né, em R2, certo? Agora, para a gente dizer que o vetor u e o vetor v são vetores iguais, que denota o que? Vetor u igual ao vetor v, se e somente se o que? Se x1 for igual a x2, y1 for igual a y2 e z1 tem que ser igual a z2. Então, beleza, um exemplo aí, agora trabalhando com três coordenadas, né, dados vetores aí u, v, certo? Dois vetores, né, determine o valor de m e n para que a igualdade seja satisfeita, que o vetor v seja igual ao vetor u. Então, beleza, nós temos simplesmente o quê? Que vetor v, né, é igual a esse vetor u, né? Isso temos que dizer o quê? Né? Que n mais m, né, as coordenadas 5 e 6, precisa ser igual ao que? A este vetor, que este vetor é 6n menos 1, 1, certo? 2n menos m. Então, simplesmente, se é igualdade, pegamos o que? A primeira coordenada, x1 igual ao que é x1 igual a x2, y1 igual a y2 e z1 igual a z2. O que é x1 e x2? x1, n mais m, igual ao que? A 6. y1 e y2. y1 é quem? 5, certo? Igual a quem? Né? n menos 1. E o nosso z1 é igual a z2, então 6 tem que ser igual a 2n menos m. Agora é simples demais, certo? A gente pode fazer o que? Isolar o n, né? Agora tem um sistema de equação, né? Que a gente já domina essa parte de sistema. Né? Nós fazemos o que? Né? Podemos isolar, né, aqui o nosso n por substituição. N vai ser igual a 6 menos m. Então aqui a gente pega essa expressão aqui, 2n menos m igual a 6, aonde a gente tem n, colocamos o que? 6 menos m. Então vai ser 2 que multiplica 6 menos m, que é igual a 6. Isso vai dar 12 menos 2m, né, igual a 6. Aqui menos m também, viu, pessoal? Menos m. Então aqui nós temos o que? Que vai ser menos 3m, que vai ser igual a menos 6, e m vai ser igual a 2. Encontrei o valor de m, posso substituir em qualquer uma dessas equações. Então podemos pegar aqui a primeira expressão aqui, ó, que é n mais m, né, igual a 6. O n, né, nós queremos encontrar o valor de n, então n vai ser o que? Mais o valor de m, o m vale 2. Isso é igual a 6, n é igual a 6 menos 2, n é igual a 4 aí. Beleza, então a gente achou, né,
os valores de M para que a igualdade seja satisfeita. Igualdade entre quem? Igualdade entre os vetores, certo? Básica, tranquilo, show de bola. Então deixa o exercício para vocês, certo? Determina a expressão analítica, né? Sabendo que V tem que ser igual a U, onde aí, né, a gente tem esses vetores, certo? Respostinha logo embaixo, né? Não segue, não tem dificuldade. É muito simples, é simplesmente, né, seguir, né, a expressão. Então aqui a gente tem a coordenada em x, né, y e z, certo? Então lembrando aí que a gente precisa dizer o que? Se v for igual a u, né, somente se o que? Se x1 for igual a x2, y1 igual a y2 e z1 igual a z2 aí. Perfeito? Vamos lá. Adição entre esses vetores, né? Esses vetores com 3 coordenadas, então seja U e V, certo? 3 coordenadas, 2 vetores. Definimos a soma desses 2 vetores, que denotamos, né, por U, vetor U mais vetor V, como sendo o vetor o quê? Então, basicamente, né, aritmética, pessoal, U mais V é o quê? Eu pegar, né, nada mais que o, né, vetor U mais o vetor V é igual ao quê? Aos coordenadas. Tem que ser x1 coordenada, a soma de coordenada por coordenada. x1 com x2, y1 com y2 e z1 com z2. Então, x1, né, mais x2, certo? Nossa, o y1 mais y2 e z1 mais z2 aí. Sem complexidade, muito simples. Vamos lá ver um exemplo aí, né? Que é muito bacana. Dados vetores aí, U e V, certo? Para a gente denotar o que? A adição entre esses dois vetores. Né? A adição desses dois vetores nada mais o que? Né? A gente está fazendo o que? A gente não está calculando, né, a norma, né, o módulo desse vetor, mas sim somando esses vetores, certo? Então aqui vai ser 1 mais 5, certo? A primeira coordenada, depois a segunda coordenada vai ser 2 mais menos 1, 2 menos 1, certo? Depois eu vou ter 5 mais 2. Então temos aí, ó, 1 mais 2, 1 mais 5 vai dar 6, a coordenada x é 6, certo? E a coordenada aqui vai ser 1, né? 2 menos 1 vai dar 1, e a coordenada em z vai dar 7, certo? Então aí depois a gente vê, eu vou mostrar para vocês como plotar isso aí, né? Como vocês enxergar eles num plano em R3, certo? Com 3 coordenadas, tá bom? Mas vamos dar seguimento aí. Exercício já, né? Dados os vetores aí U1, o vetor U2 e o vetor U3, né? Calcula aí essas expressões aqui, ó, certo? A adição desses vetores, as respostas estão logo abaixo aí, sem problema algum. E a multiplicação de escalar, pessoal, o que modificou de um sistema para o outro? É que aqui nessa multiplicação desses vetores no espaço, a gente trabalhando com 3 coordenadas, e quando a gente trabalha aqui multiplicação de um escalar, então a gente tem um vetor, né, o exemplo, dado um vetor U, né, com coordenadas x1, y2 e z menos 3, temos o que? Né, multiplicado por esse escalar, que a gente chamou de C, né? Então temos aqui, né, 4 vezes esse vetor U, certo? Quer dizer o quê? Esse vetor está sendo aumentado o quê? 4 vezes, né? Se a gente for pensar, né? Depois da hora que vocês plotarem isso aí, né, vocês vão ver que é super bacana. Então nada mais é querer fazer o quê? Distributiva, pessoal, sem problema nenhum. Ó, 4 vezes 1, né, vai dar 4, 4 vezes 2 vai dar 8, que é coordenada em Y, e 4 vezes menos 3 vai dar menos 12. Show de bola, é simples a isso, né? Então, né, pode soltar foguete que não tem dificuldade, certo? Então já entra aqui exercício para vocês, né, relacionado à multiplicação por esse escalar. Certo? Então, aqui dado esses vetores, né, vocês vão calcular aí, né, essas expressões aqui. Tranquilo? Também tem a respostinha para vocês poderem chegar aí no consenso tranquilamente, né? E o que são essa diferença entre vetores no espaço? Né? A gente tem 2 vetores, o vetor U e o vetor V, né? 2 vetores, definimos o que? Diferença de U por V, que denotamos por U menos V, vetor U menos vetor V, quando semos o que? Né? Mesma coisa lá que no segundo, né, no plano em R2, que subtrair de um vetor é a mesma coisa que somar com, né, o oposto dele aí. Né, o que equivale o que? Né? Vetor U menos vetor V vai ser x1
certo? Menos x2, y1 menos y2, certo? Z1 e Z2. Simplesmente o que? É fazer coordenada com coordenada, né? Sem segredo nenhum aí. Então, um exemplo, dado o vetor 1, né, com coordenadas 1, 2 e 4, e o vetor V com coordenadas 5, menos 1 e 8, depois a gente vai plotar isso daí sem dificuldade, né? Vetor 1 menos o vetor V, a gente fazer o que? 1 menos o 5, né? 2 menos menos 1, certo? E 4 menos, né, 8 aí. Então temos aqui a diferença entre esses dois vetores. Eu tenho essas coordenadas aqui, que x é menos 4, y é 3 e z é menos 4. Lá vem exercícios, né? Que bacana, né? Muito simples, estão dados os vetores aí, o 1, né? O vetor U2, o vetor U3, calcule as expressões aqui, a diferença entre esses vetores. Também possui resposta sem problema nenhum, certo? E temos o que? Através da diferença de vetores, obtemos o que? A expressão analítica de um vetor, né, de segmento aí desse vetor AB qualquer. Então, com A diferente de O, né, que é essa coordenada x, y e z, se A x1, y1, z1 e B x2, y2 e z2, então o que? Temos o que? A mesma forma lá na gente calcular o que? A expressão analítica, certo? Temos aqui agora três expressões, que nada mais é segmento AB igual a OB, né? Menos o segmento OA, né? Esse vetor, que vai ser nada mais do que o B menos o A. Né? Lembra lá a gente calcular essa expressão analítica? Tranquilo, né? É o versor, né? Lembram? Perfeito, que vai ser o que, né? O vetor B menos o vetor A vai ser x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Acabou, show de bola, muito tranquilo, né? Então, dado o vetor V com segmento de O a A, né? Onde o A tem coordenadas 2, 3 e 5, temos a expressão analítica de V, né? Do vetor V é o que, né? O vetor V é 2, 3 e 5, além disso temos que 2 é a abscissa, 3, né? Abscissa de quem? Do vetor V. 3 é a ordenada do vetor V. 5 é a cota do vetor V. Como assim? Coordenada x, né? O que está, né, esboçado aí, né? Plotado no gráfico, certo? No eixo x, é chamado do eixo das abscissas, né? O que está, né? A gente plota esse y, ele é chamado do eixo das ordenadas, e o 5, né, que é o z, que é o que é chamado de cota desse vetor v. Exemplos aí, dados os pontos A, 3, 2 e 0 e B, 5, menos 2 e 6, temos que o segmento desse vetor AB é igual a B menos A. Então B menos A vai ser M5 menos 3, certo? Menos 2 menos 2, certo? E 6 menos 0. Então vai ficar o quê? 2, 5 menos 3 vai dar 2, menos 2 vai dar menos 4, e 6 menos 0 vai dar 6. Pronto, então calculamos o que? A expressão analítica, né, desse segmento desse vetor aí. Exercícios, certo? Então obtém a expressão analítica do vetor de segmento AB, onde a gente tem essas coordenadas, né, respostas aqui também, né, sem problema algum. Beleza, né, pessoal? Vamos respirar um pouco agora, certo? E aí eu falo para vocês, né? Entramos agora com norma, né, e versor de um vetor. Né? Lembra lá que o versor de um vetor, ele tem que ser unitário. Tranquilo? Então o que a gente faz para calcular, né, essa norma desse vetor? Né? E o versor a gente vai ver depois, né? E esse versor precisa ser unitário. Tranquilo? Para a gente calcular a norma, né? Dado aqui um vetor V com coordenadas x, y, z, pertencentes a quem? Que pertence ao plano R3, né? Que são 3 coordenadas. Chamamos de norma do vetor V, ou módulo, certo? Né? Do vetor V, que denotamos aí por essa expressão, né? Por, né, a norma desse vetor V, né? O número real. Então, tranquilo. Então, exemplo, se vetor V é igual a menos 3, 2 e 1, então quem que é a norma
desse vetor, o módulo desse vetor. Nada mais que a gente fazer o quê? Né? Tirar a raiz quadrada, certo? Do quadrado dessas coordenadas, né? Somando o quadrado dessas coordenadas. Então a norma vai ser a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Chegamos aí que a norma desse vetor, né? O módulo desse vetor é igual a raiz de 14. Simples, pessoal, não tem dor de cabeça, né? Muito bacana. Exercício aí, calcule a norma dos seguintes vetores. Então foi dado os vetores, né? Vocês vão aplicar essa expressão, vão treinar aí, né? Vão ficar craques nisso daí. E a resposta aqui, né, para vocês poderem fazer. Vamos fazer a letra A só para tirar aquele gelo, certo? Como a gente calcula a norma desse vetor V? A norma desse vetor V é igual ao quê? A raiz quadrada da soma do quadrado das coordenadas, que é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então temos o que vai ser o que? A raiz quadrada de quem? 9, certo? 3 ao quadrado, 9, certo? 9 mais 16, isso vai dar a raiz quadrada de 29, certo? Então chegamos na resposta aqui de a norma desse vetor V é igual a raiz quadrada de 29. E novamente, norma é a mesma coisa que a gente disser que é o módulo desse vetor. E o que é o módulo do vetor, pessoal? É o tamanho desse vetor aí, tranquilamente. Então, aqui vamos ver o que é um versor, né? Definimos aí, dado um vetor V, que é igual ao que x, y, z, né, que pertence ao, né, ao plano R3. Chamamos de versor de vetor V, o vetor o que, ó? Mesma forma, pessoal, só acrescentou mais uma coordenada, certo? Lembrando que a norma do, né, o versor desse vetor tem que ser unitário, certo? Como a gente faz isso, a gente já viu, né? A gente vai encontrar o resultado, né? E esse resultado a gente vai fazer o que? O quadrado da soma deles, né? Que vai dar pra gente o que, né? Que vai dar o nosso, né? O nosso unitário, né? Vai dar igual a 1. Certo? Então, exercícios aí obtém os versor, né, dos seguintes vetores. Foi dado os vetores e está aqui a resposta para vocês poderem encontrarem esses vetores aí. Então eu volto aí na próxima aula, certo? Falando um pouco mais, né, mostrando para vocês como plotar, né, na coordenada, né, em um plano tridimensional. Tranquilo, pessoal? Então, a gente viu bastantinha coisa, né? Depois eu volto aí na próxima aula, senão vai ficar muito conteúdo também para vocês. E a gente entra aí com um produto entre esses vetores aí, certo? Então a gente vai ver definições, né, de um produto escalar, né? Como a gente fazer um produto escalar, né? Um produto vetorial. Tranquilo? E depois a gente entra em coordenadas, né, no plano, né, coordenadas no plano, aí, o plano cartesiano. Todo mundo está cansado de ver o que é isso daí, né, para a gente começar já, né, a calcular a distância entre pontos, entrar um pouco na geometria analítica aí. Perfeito, pessoal? Então, fico por aqui, um grande abraço a todos vocês e até a próxima aula.